E diz, e ele próprio carregando a sua cruz. Aqui está a figura, a descrição da figura desse bode emissário, carregando a sua cruz. Saiu para um lugar, chegou o Calvário, Gólgota em hebraico, Calvário. Então ele saiu carregando a sua cruz para um lugar chamado Gólgota. Agora o outro texto. Você pode colocar esses textos juntos. Hebreus, no capítulo 13, e o versículo 12 diz: por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele sofreu longe. Ele morreu lá fora. Você está vendo aqui a figura do bode emissário, da pessoa do nosso Senhor. Que coisa linda, meus irmãos e irmãs. Por que esse bode emissário? Porque é justamente isso. Deus, ele como que escondendo o seu rosto, porque o que estava sobre ele. As nossas iniquidades foram colocadas sobre ele. Justamente isso. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Diz justamente isso. Vossos pecados, ou dos vossos pecados, ele cobre o seu rosto, ou ele se esconde. É isso que diz o texto. Dos vossos pecados encobre ele, ou retira a sua face. Aqui em Isaías 59, versículo 2, é uma descrição justamente daquela hora quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui está o grande mistério. Porque esse desamparar do Pai, de Deus, para com o Filho, é porque naquele momento o Filho carregava o pecado do mundo. E Deus não suporta. Por isso que desamparou. Mas aí ele vence o pecado. Porque ele não era pecador. Vai no inferno, toma a chave de Satanás e ressuscita. Senhores, eu não tenho capacidade. Eu estou estudando com vocês. Eu estou tendo revelações para compreender. Mas o que eu posso te dizer é que esses dois lados da cruz não tem a ver com a morte para as coisas do mundo, os afetos do mundo. Os afetos do mundo estão ligados à carne, está ligado ao ego. Ao hedonismo. As coisas que são voltadas para que eu seja o condutor da minha vida. Mas na vida espiritual, o condutor é Deus, é o Pai. Quem conduz o Filho? É o Pai. Como? No sentido espiritual, através do Espírito Santo. Espírito Santo do Pai. E o Espírito Santo do Pai nos leva para Cristo e luta contra a carne, que representa o mundo. Esse é o pecado. O pecado é a gente não ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo habita em nós para nos dirigir para Cristo, nos consolar das bobagens que a gente faz nesse processo de limpeza das coisas do mundo. Por isso que é Espírito Santo, é o Espírito que separa a gente do mundo. O mistério da cruz dessa palavra é bonito, porque ele, como foi possível? A minha pergunta é, como foi possível haver esse desamparo? Martinho Lutero, quando ele estudou este assunto, ele descreveu assim: Deus
desamparado pelo próprio Deus. Quem poderá entender isso? Não conseguimos. Quem poderá entender a possibilidade de Deus desamparar o seu próprio filho? Como foi possível Deus esconder o seu rosto do seu próprio filho? Meus irmãos, não foram os pecados que estavam sobre ele. Foram as nossas misérias. Era o nosso castigo que ele estava levando, não o dele, porque nele nunca houve pecado. E nem mesmo possibilidade de pecar. Observe isso. Aquele bode que foi completamente desolado, retirado do meio daquele povo e lançado ao desprezo do deserto. É a figura do abandono da cruz que o nosso Senhor sofreu no nosso lugar. Como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ignorar esses fatos. Nós não podemos tratar a mesa do Senhor como ritual. Nós temos que tratar os fatos reais, a história real. É na mesa do Senhor que a cruz do Senhor se manifesta de uma forma real. Como diz o irmão Watson, ele diz que na mesa do Senhor, Deus exibe para nós toda a realidade daquilo que foi a morte do Senhor. Então, tá vendo? A mesa do Senhor, isso que nós estamos, vamos dizer assim, comemorando, né, agora, na nossa academia, tem que ser uma realidade espiritual. Para nós vivenciarmos aquela morte de Jesus Cristo e aquela ressurreição dele, para que a gente comemore essa oportunidade da graça, que é o novo nascimento. Então, isso é uma coisa objetiva. E nós temos que comemorar todo domingo de manhã. Não é religião. Não é seguir uma sequência de atitudes, mas sim é espiritual. É uma exibição do Cristo crucificado. A exibição do Cristo crucificado. Nós temos que sentir isso, talvez mais do que sentir, é ter a revelação do momento, como se a gente estivesse no pé daquela cruz, vivendo aquilo lá. Jesus Cristo pediu isso, para ser lembrado todo domingo. E é isso que eu estou estudando com vocês nos últimos domingos e vou continuar, enquanto Deus me permitir fazer esse trabalho. Irmão Thomas Watson. O irmão Joe Owen, ele diz assim: nós precisamos estar diante da mesa do Senhor, com toda a reverência, temor e tremor, como se nós estivéssemos diante daquela cruz do Calvário, como João e Maria estiveram aos pés da cruz. Esse deve ser o nosso coração e deve ser a nossa contemplação. Porque é isso que nos livra do ritual. Isso nos livra da religiosidade. É esse que é o problema. Ritual, religiosidade. É coisa do inimigo. Religiosidade, ritual. O inimigo não quer que a gente tenha uma vida espiritual. Ele quer que a gente seja religioso ou ímpio. Por que a academia que eu estou falando aqui? Quando eu falo eu estou falando, tudo que eu falo, se não vier do Espírito Santo, está errado. Então as pessoas veem a gente falando, a gente fala eu, é para o outro entender. Mas na verdade, na vida espiritual, um cristão verdadeiro
fala o que o Espírito Santo mandou falar. Não quer dizer que ele seja perfeito. Ele também está no processo de depuração, de limpeza. O coração dele também está enojado, entulhado. Só que ele está lavando. Mesma coisa que alguém que lava um trapo de imundície. Veja, um trapo de imundície tem muita coisa lá naquele coração. E é de todos nós. Só Cristo que está fora dessa. Através de todos os tempos, desde Adão e Eva. Isso nos faz ver a cruz do nosso Senhor. Porque essa cruz não era dele, essa cruz era nossa. Aquela morte era nossa. O castigo